matriculados neste curso, tá certo? Por estarem enfrentando esse desafio. Me permitam saudar com muita alegria minha querida Nívia Mendes, secretária de Saúde de Garanhuns, que também é aluna do curso. Quando ela me disse isso, eu fiquei tão contente. Aí Carolina vai para a mesa e diz, eu também sou aluna do curso. Ah, que coisa boa, não é? Aí, uma pergunta, quantos estudantes matriculados desse curso estão aqui? Uau! Ah, queria uma foto linda desse povo com a mão pra cima. Daqui a pouco eu peço outra foto, para flagrar esse momento. Muito bem. O curso vai desenvolver esse tema aí, certo? Em outro momento vocês vão ouvir a professora Dara Andrade Felipe, eu gosto de dizer o nome dela completo, ou muitas outras coisas vão ser ditas sobre isso, não é? Agora, uma das coisas mais importantes que eu quero considerar nesse curso é o fato de que esse curso é feito por trabalhadores, não é? Pessoas que já trabalham. Porque mesmo quem está na gestão é um trabalhador, trabalhadora, não é? O gestor, a gestora não é o empresário, dono, dona do SUS. É uma pessoa que trabalha, que tem hora para chegar lá, que leva trabalho para casa. E por que é trabalhador, trabalhadora, se não ganhar seu salário, meu Deus, não vai passar o mês. Não é verdade? Vive do salário. Vive do salário para o qual trabalha. Aí eu quero cumprimentar todos e todas vocês muito por isso também. Tá certo? E como é uma aula inaugural, aí eu vou começar fazendo algumas perguntas, duas, tá? Passa o slide, querido. Esse é o que a gente vai falar, né? Movimento da Reforma Sanitária. O que é isso? Para que serve? Do movimento da Reforma Sanitária saem todos os sanitaristas, não é? É uma das profissões, das minhas profissões. Eu sou enfermeiro de formação e sou sanitarista de formação e de prática profissional. Mas a pergunta que eu quero fazer está no próximo slide. Olhem para a tela e me respondam, o que é que vocês estão vendo? O mapa do Brasil, não é? É isso mesmo? Quando a gente pergunta, é isso mesmo, aí ficou, será que não é isso que ele está perguntando? Passa o próximo. E agora, vocês estão vendo o quê? Uau! Você me tirou 10 em história. Uau! Bem, com isso, volto à tela anterior. Com isso eu gostaria de começar a minha fala, e eu não vou expor muito, fazer uma exposição muito grande não, tá? Porque o curso em si já vai trazer todos esses temas. Ó, que a gente está vendo um desenho gráfico representativo do chão da terra, e nessa terra tem povo, não é? O povo vive aí. Esse desenho, ele guarda semelhanças com o anterior. Ao próximo. Passe a próxima tela. Nesse anterior aí, há pessoas que existiram que provavelmente são os nossos tataravós. A gente vem daí. Por volta de 1400, 1480, 1500. A gente está por aí, viu? Nossas raízes estão aí. Então, a gente poderia dizer, como os psicólogos junguianos gostam de falar, e as pessoas da religiosidade afro-brasileira gostam de falar, né? A nossa ancestralidade está por aí. Mas naquele momento, isso que nós chamamos de Brasil, de tempos depois, na verdade era só uma terra que foi cortada ao meio. E pessoas que moravam na Europa, que já tinham seus estados europeus, disseram assim,
essa parte fica com vocês e essa parte fica com a gente. O Tratado de Tordesilhas não foi nada mais, nada menos do que uma negociata europeia para dizer quem fica com tal parte e quem fica com outra parte. E possivelmente, muitos dos que chegaram ali, sem saber exatamente onde estavam chegando, o que vinham fazer ali, sabe, estavam ali alguns por castigo, outros porque já moravam ali e viu pessoas diferentes chegando e se perguntaram, quem são esses que estão chegando? Que têm a pele diferente da minha. Será que eles são deuses? Eles viajam em coisas que a gente não viaja. E vieram outros que se sentiram fora de sua terra e chegando por aí, muitos de nós, dos nossos ancestrais, disseram assim, eu já estou aqui, eu não sei como voltar. Não sei nem quem foram meus pais, meus avós, minha família, possivelmente se perdeu. E essas pessoas que estavam aqui naquele momento, muitas delas foram mortas, elas disseram assim, a gente, olha para mim, sem bater os olhos, a gente vai fazer dessa terra um país, e desse povo uma nação. Só que a gente, volta à tela anterior de novo, a gente consegue construir um país, mas a gente ainda hoje não conseguiu construir uma nação. Essa é a verdade. Dura, muito dura. Porque o conceito de nação é um conceito de povo. E mesmo nos países, que é a maioria do mundo, que o regime econômico é marcado pela concorrência, pelo capital, mas nesses lugares há uma noção de povo, de nacionalidade, para ser melhor, né, meu querido historiador? De nação. Então, por exemplo, você tem países que eles não são como o Brasil. O Brasil está mais ou menos sétimo, oitavo país mais rico do mundo. Sétimo, oitavo, nono, mais ou menos por aí. Há países no mundo que estão lá embaixo. 41º país em desenvolvimento econômico, em PIB. No entanto, esses países, eles têm uma noção de nacionalidade, de ancestralidade tão grande, que eles, em termos de desenvolvimento, eles estão um dos primeiros. A gente pode citar muitos países assim. Por exemplo, a Noruega, a Dinamarca, não são países muito ricos. Eles não estão entre os 8, 9. Para eles estarem entre as nações mais desenvolvidas, eles se juntaram enquanto bloco europeu, mercado europeu, comunidade europeia, mas não são ricos, não. Eles estão em termos de... O que é que mede a riqueza de um país? Não é o produto interno bruto? O PIB? Pronto, eles estão lá embaixo. Agora, eles inclusive admitem que nos países deles tem que ter desigualdade social. Eles até admitem isso. Muitos só não admitem que essa desigualdade tem que ser tanta, extrema. Aí eles usam muitas riquezas, praticando o capitalismo, e seus países terminam sendo alguns dos primeiros lugares em termos de índice de desenvolvimento humano. Por que eu estou começando a aula por aí? Pronto, passe a próxima tela. A próxima. Porque eu quero defender em poucas palavras isso. A reforma sanitária é um movimento para inventar a nação brasileira. Porque hoje, 2019, 31 de julho de 2019, neste exato momento que a gente vive aqui, a gente está num fenômeno, assim, esgarçado, quando a gente olha para a sociedade brasileira.
Acho que ninguém tem dúvida disso. E a gente pode, inclusive, dizer que possivelmente esse esgarçamento começou lá por volta de 2013. A nação está dividida. Aí diria o meu querido historiador, né? Se a nação está dividida, não é bem uma nação. Não é rigorosamente uma nação. Ou talvez seja uma nação que esteja querendo se construir como tal. O Brasil está dividido. Nem vou entrar muito nesse aspecto. Mas como vocês estão aqui num curso, vocês já são, na prática, sanitaristas. Sanitaristas de serviço. Estão aqui se transformando, teoricamente, também em sanitaristas. Eu quero dizer que essa constatação que eu faço agora, que ela é oriunda de vários cientistas políticos que dizem assim, esse fenômeno aconteceu em 2013 e a gente não percebia. Olhem para mim, sem bater os olhos. Sem bater. Uma das mestras a quem a gente deve a saúde coletiva e o curso e o fato de ser sanitarista. Gravem esse nome na cabeça. Professora Maria Cecília Minayo. Ali, a gente estava na década de 80. E Minayo junta um grupo de pessoas intelectuais e ela vai escrever sobre os diferentes Brasis. Tá certo? Mas para trás um pouquinho, vamos pensar noutra mulher maravilhosa, que a idade já está limitando muito ela, muito. Professora Madel Luz, que vai dizer assim, o modo como as instituições estão organizadas nesse país fazem com que a gente não seja um país com muitas nações. Estamos divididos querendo encontrar quem é esse país chamado Brasil. Talvez a inspiração maior que nós tenhamos sobre isso seja o nosso querido Sérgio Arouca. Porque é dele essa grande inspiração. Se a reforma sanitária existe e nós estamos aqui para propor o SUS, vamos com essa reforma sanitária propor que haja de agora em diante uma nação nesse que a gente chama de país. Ora, esse desafio é tão grande, pessoas, tão grande, que você pode encontrar em outros intelectuais. Eu digo isso muito para os residentes a quem eu dou aula. Eu digo para eles, olha, vou dizer uma coisa e não tomem isso como uma elaboração extremamente sofisticada pela qual vocês devam se diferenciar em relação aos outros. Se diferenciar para mais. Mas o curso de sanitarista, o curso de saúde coletiva é um curso de intelectuais. E você precisa ler, inclusive, quem não é da área de saúde, os autores que não são da área de saúde coletiva. Por exemplo, vou citar um agora e um livro muito importante. Professor Darcy Ribeiro, com o livro O Povo Brasileiro. O livro, de quase 200 páginas, pode ser resumido numa pergunta: por que até agora nós não somos uma nação? Aí, quando a gente entra na década de 70, aqui no Brasil, se organiza um movimento de sanitaristas e diz assim, a gente tem uma proposta para fazer deste país uma nação. E em nome dessas pessoas, eu gostaria que cada estudante desse curso se pensasse com essa responsabilidade. Como é para pensar grande, não é? Essa foi a fala de Célia no início, né? Essa fala bem emocionada. Então, se alguém perguntar a você por que você escolheu fazer esse curso de saúde coletiva, por que você quer ser sanitarista? Aí você olha para a pessoa e responde assim, ó, porque eu tenho um compromisso de ajudar a fazer deste país uma nação e dar-lhe identidade.
Agora, você só entrou numa tarefa muito difícil. Não, ela não é muito difícil, ela é extremamente difícil. Ela só não é uma tarefa impossível. Não é impossível. Agora, não é uma tarefa que se realiza com uma pessoa, com 2 pessoas, com 10 pessoas. É uma tarefa que se realiza nas gerações. E eu vou dizer por quê. E eu quero aqui defender o seguinte. Estou tentando desenvolver um argumento para a gente levantar cada vez mais o ânimo. Quando a gente está falando de desmonte, o SUS está sendo desmontado, o SUS está sendo privatizado, está acontecendo isso com o SUS. Vamos fazer um discurso um pouquinho diferente. E vou trazer alguns argumentos aqui para vocês. O movimento da reforma sanitária, ele é mais ou menos de 1975. Anota isso no seu juízo, tá? Aí se juntam pessoas da universidade, o movimento estudantil, se junta muita gente do movimento popular de saúde. Aqui, quem é do Recife e tem minha idade, ou um pouquinho mais, deve se lembrar das pessoas que aqui no Recife, por exemplo, se mobilizavam em torno de pessoas como Celerino Carconde. Deve se lembrar de pessoas que se mobilizavam em torno de Paulo Santana, não é? E de tantos outros. Mas, vamos tirar da área da saúde? Deve se lembrar de pessoas que se reuniam em torno do Padre Reginaldo. Casa Amarela, Vasco da Gama. Algumas pessoas aqui devem lembrar, por exemplo, talvez lembre, quem tem minha idade ou um pouco mais, de ônibus do Recife saindo para Brasília para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E não era ônibus de pessoas delegadas necessariamente. Eram pessoas que queriam participar sem saber se tinha lugar para elas. Então, esse grupo se junta. No Brasil inteiro, se juntam os intelectuais que vinham de universidades, se juntam pessoas do movimento popular, se juntam estudantes e dizem: a gente precisa criar um movimento de reforma sanitária para propor uma política de saúde para esse país. Então, primeira coisa a gente entender, vocês estão num movimento histórico, que ele é datado. Enquanto profissão, ele é muito antes de 75. Enquanto profissão, ela é do século XVIII. Ela é da Europa. Ela vem de muito longe. Se você vir aqui para o Brasil, ela é do início do século XX. Agora, quando eu misturo isso com o SUS, eu posso datar ela para 1975. O grupo de intelectuais que estava reunido em 75 conseguiu fazer em 1974 um programa científico na CAPES. Então, em CAPES, a coordenação de pesquisa do Ministério da Educação, que financia, ou financiava, não está deixando de financiar, bolsas de mestrado e doutorado. E na CAPES se registrou o programa de saúde coletiva. Estamos falando de 1974. Alguns de nós éramos mais ou menos criança, não é? Mas já tinham lutadores disso. Então, algumas pessoas, por exemplo, como é que se consegue criar? Deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês, porque ele falava muito disso, né? O professor Sérgio Arouca. Arouca, com outras pessoas, receberam bolsa de financiamento da Organização Mundial de Saúde para estudar a medicina preventiva. Porque, principalmente, países pobres precisavam de uma medicina preventiva, de uma organizativa. Só que uma professora dele, olha para mim, sem bater os olhos, esses nomes a gente tem que lembrar. Negro como eu sou, tem hora que eu tenho vontade de dizer assim: eu peço a bênção a essas pessoas. Que eu gostaria que vocês pensassem nisso. Estamos sendo sanitaristas, recebendo a tocha de pessoas que nem estão mais aqui. Que acreditaram firmemente
que a gente ia ajudar a fazer desse país uma nação. Então, voltando, a professora de Sérgio Arouca, uma das mestras queridíssimas, Maria Cecília Donângela. Os livros dela, às vezes, ficam até empoeirados em algumas bibliotecas acadêmicas, universitárias. Um livro publicado por uma editora chamada Duas Cidades. Ela é uma das pessoas que vai olhar a proposta da OMS, a proposta americana de medicina preventiva, e, em poucas palavras, ela diz assim: isso não serve para meu povo aqui no Brasil. Não serve. Agora a gente vai estudar. Porque para estudar, inclusive, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa fazer tudo isso. Sérgio Arouca é um dos que pega essa bolsa de estudo. Se forma, termina seu doutorado, e quando ele termina, a tese dele é, olhe para mim, sem bater os olhos, é contra a medicina preventiva. Por conta do modelo de organização. Porque, sabe, não é você juntar um conjunto de técnicas, de saberes. É você olhar para o outro e tentar reconhecer no outro que o outro é gente como você, é um ser político como você, e por isso você tem que ter um outro entendimento racional e sentimental de que o outro merece saúde por direito. E não pela sua competência técnica para aprender com ele e depois praticar com outros e simplesmente ganhar dinheiro. Então, a noção do direito entra forte aí no sistema. Nesse modelo de atenção à saúde, nesse pensamento teórico construído por Arouca, construída por Luz Madel Luz, construída por tantos outros intelectuais. Por isso que eu digo, fazer saúde coletiva também é ter um gosto pela leitura, também é pensar a partir da realidade. Pois sim, esse grupo se reúne, inventa o movimento da reforma sanitária e, além de ser intelectual, vai à luta de maneira propositiva. Estamos em 1975. 1976, inventa-se um organismo de luta política chamado Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, do qual eu e muita gente que está aqui, como minha Dara Andrade Felipe, muita gente que está aqui tem a oportunidade de fazer parte. O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, em 1976. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E por que a gente diz que esse povo que inventou o SUS naquela época, o SUS que vai ir para a Conferência Nacional de Saúde em 86, que vai ser aprovado pela Constituição em 88, por que o SUS hoje está sendo, digamos assim, desmontado? Não é que ele está sendo desmontado, pessoas. É que política não é pessoa. Que a gente pode botar 10 pessoas de um lado, 10 pessoas de outro, e elas puxando a corda, tá entendendo? E vamos ver para onde a corda vai. Não é bem assim. É outra coisa. Tem coisas que às vezes fica difícil para a gente saber. E deixa eu ver se eu consigo traduzir para vocês agora em poucas palavras. Estamos em 75, 76, os intelectuais de um lado, tentando fazer a formatação teórica desse sistema que deveria existir. As pessoas populares de um lado, de outro lado, não é? Como aqui em Recife. As pessoas iam ali no COC trabalhar, muitas de maneira voluntária, e elas se autodenominavam agentes populares de saúde. E eram totalmente avessas à saúde. Os estudantes, com sua irreverência, clamando por direito. Junta esse grupo todo e inventa esse movimento. Esse movimento ficando mais forte, cada vez mais, baseado na intelectualidade, no conhecimento científico. Agora, e por que é que a gente está sofrendo desmonte? Digamos assim, vê, estamos em 2019, o que é que está posto hoje para o SUS?
ficou posto no final de 2016 que o financiamento do SUS seria congelado por 20 anos. Está lá na emenda constitucional 95, não é? Ele é acrescido no máximo pela inflação. Mas a maneira de calcular a inflação tinha sido modificada quase 10 anos atrás pela ação, digamos assim, intelectual de um economista ultra neoliberal chamado Armínio Fraga, que definiu uma tríade, 3 grandes fatores para definir como calcular a inflação. Aí preste atenção. Nesse sentido, o financiamento da saúde ele já não podia mesmo ampliar satisfatoriamente. Então, o golpe de desmonte, digamos assim, do SUS, ele também é anterior a dezembro de 2016 com a EC 95. Ele vem de antes, tá certo? Eu estou falando de uma medida econômico-política que foi tomada lá por 2001, aliás. Mas se eu for mais para trás um pouquinho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha para mim, para dizer uma coisa que é até dura. Muita coisa que se desenvolveu no SUS foi na década de 90, entre 1990 e 2002, 2003. Muita coisa de base. E vocês sabiam que nessa época não houve investimento mesmo no SUS? Não houve mesmo recurso, dinheiro. Houve até recursos que vieram de fora, porque o governo brasileiro terminou pedindo emprestado. Depois a gente pode estudar alguns intelectuais da saúde coletiva que eles vão dizer para a gente assim, esse problema é antigo. Agora, preste atenção, mesmo sem recursos, com baixíssimos recursos, a gente pode tratar isso em discussões sobre financiamento do SUS. O SUS se desenvolveu durante a década de 90, inventamos em 91 o PAX, 94 o PSF, fomos a partir daí ampliando o PSF, chegamos nos anos 2000, inventamos o NASF, e inventamos o SAMU, e inventamos um monte de coisa. Escute, fizemos tudo isso a partir de ideias que foram sistematizadas a partir de 74, 75, 76, 1980, por aí. Deixa eu fazer uma comparação agora para vocês. Uma imagem. Imaginem esse ano de 75, 76, como se a gente estivesse jogando semente na terra. Agora, a terra não estava totalmente a nosso favor. Alguma coisa da terra estava seca, em outra parte da terra já tinha erva daninha. Talvez a palavra erva daninha, a imagem seja até melhor. Já estava lá, mas mesmo lá a gente tinha que jogar a semente. Não tinha jeito, porque a terra era essa, não tinha outra terra. Aí, eu estou falando de quê? Eu estou dizendo para vocês que se em 1975 a gente começa a inventar essas ideias, mas em 1960... Olhe para mim, sem bater os olhos. 65, 66... Quando não havia eleição para deputado, senador, o Congresso estava fechado, você não votava para governadores, não votava para prefeito de capitais. Nessa época, um grupo de tecnocratas se reuniu e definiu como deveria ser o capitalismo brasileiro. A gente só lê isso, só vai conseguir saber isso muito bem se a gente lê pessoas que não são da área de saúde coletiva, inclusive. E se a gente lê alguns que têm ideias que não batem com as ideias do SUS. Porque muita gente que não é da área de saúde coletiva pensa como organizar a atenção à saúde. Só que eles não são da área da atenção à saúde. Por exemplo, se você lê um Maílson da Nóbrega, se você lê um Delfim Neto, você vai encontrar que como foi montado naquela época da ditadura, onde não havia, a televisão não noticiava, não tinha Intercept, não tinha, foi ali que foram montadas todas as raízes do capitalismo brasileiro.
Então, se agora, nesse exato momento, o capitalismo está extremamente recrudescente, e ao ser recrudescente, ele diz assim, as políticas públicas têm que passar 20 anos sem investimento, com a EC 95, não é uma novidade de agora, e nem do governo que foi eleito agora. É um processo conjuntural ao longo do tempo que foi pensado, articulado em 1975 e 66. A gente teria que ler pessoas que são contra esse pensamento nosso, como Hernani Galvez, por exemplo, que chegou a ser ministro da Fazenda. Nessa época, todos montaram esse processo. E nesse processo econômico, olhem para mim, sem bater os olhos, não cabia SUS. O máximo que cabia era um outro sistema de saúde. E esse outro sistema de saúde foi criado em 1975. O Sistema Nacional de Saúde. Que, de certa forma, era uma repetição de tudo que já existia antes. O Sistema Nacional de Saúde, do ponto de vista administrativo, ele era governado pelo INAMPS, que era a porta de entrada de toda a privatização no sistema, e não se pode dizer nem certamente privatização, porque INAMPS, Estado e setor privado é uma mesma coisa. E do outro lado, havia o Ministério da Saúde com a FUNASA, que iam só para si, porque essa noção de sociedade do todo era uma coisa combatida. A coisa era mais ou menos assim, cada um por si, e na Terra, não se enganem, na Terra que cada um é por si, Deus não pode ser por todos. Essa equação não fecha, não fecha. E olha que eu não tenho autoridade para falar a partir da teologia, tá certo? Mas a própria noção de Deus que os cristãos trazem é uma noção de totalidade. Pelo menos no raciocínio negro, afro, quando eles falam de Olorum, fala de todos. E se um branco, muito branco, chega, ele diz assim, alguma entidade te enviou. Então não feche essa equação dizer que na Terra que, sabe, cada um por si, Deus é por tudo. Não é, não é. Não tem isso. E isso foi ensinado naquela época e cada trabalhador contribuía, pelo menos formalmente, o Estado contribuía e as empresas contribuíam. Desse volume de recursos se fazia o financiamento da saúde. E desse financiamento, uma parte dele contratava profissionais. E vocês já leram, já devem ter lido, alguns já devem ter conhecido, que, por leitura, que nesses serviços, quando uma pessoa chegava, aí se pedia carteira profissional assinada, né? Ó, tem carteira profissional assinada? Nesse sistema, alguns benefícios foram sendo dados aos poucos. Por exemplo, quem sofrer acidente de trânsito, quem precisar de urgência e emergência, pode ser atendido sem exigência da carteira profissional assinada. Mas se for para ficar internado, tem que ter. Então só tinha um jeito, você construir hospitais como a gente como tinha as Santas Casas de Misericórdia. Aqui do Recife nós conhecemos, né? Aqui fica em Santa Amaro, aqui era dos Coelhos, né? Dom Pedro II. Para lá iam as pessoas. Mas alguns de nós, como eu, naqueles anos, ó, que faz tempo, eu já fui jovem. Já fui jovem, muito jovem. Que uma pessoa entrava na emergência e a gente, em determinado momento, o médico dizia, essa pessoa tem que ficar internada. Aí eu, na época, auxiliar de enfermagem, perguntava à pessoa, você trouxe sua carteira profissional? Perguntava ao parente. Ele trouxe. Se ele não trouxe, eu trabalhava no Hospital Getúlio Vargas. Pelo menos a grande maioria aqui deve saber onde é. Trabalhei muito tempo lá. Há tanto que eu ainda hoje chamo ele de meu Getulinho querido. E a pessoa, aí quando a pessoa dizia assim, ele não tem carteira profissional assinada. Aí você faz aí uma coisa.
alguns profissionais fazem alguma coisa que hoje parece a mesma coisa que enfermeiras ACS de PSF faz. Não é? Vocês devem saber disso. Uma pessoa não mora naquela área, mora em outra área, aí chega ali, aí a enfermeira sabe que ela não é da área, não é? Mas ela chegou para fazer pré-natal porque na área dela não tem PSF. E, bom, deixa a pessoa aí. Atende a pessoa. E é assim que algumas vezes, algumas pessoas eram atendidas. E essas pessoas que eram atendidas ficavam internadas onde? Na própria urgência e emergência. A gente às vezes chegava para trabalhar na emergência, mas já tinha 20 pessoas, por exemplo, ou no chão às vezes. Não é? Numa maca. E essas pessoas que estavam nessa condição, estavam ali porque, na verdade, não tinha para onde ir. Não era só questão de falta de leitos, não. Certo? Não tinha documento para onde ir. E as equipes ficavam arrumando, ajeitando um pouquinho, até a pessoa ter condição. Então, o Sistema Nacional de Saúde, ela propiciou esse tipo de modelo. Era um modelo dividido, era um modelo da não integralidade. Preste atenção, não era um modelo desintegrado. Não era. Use a palavra não, bote um hífen e termine a palavra. Era um modelo da não integralidade. Não integralidade significa a negação. Eu nego a integralidade porque eu nego a cidadania, porque eu nego a equidade. Percebeu? Essa política, quando ela foi formulada em 1974, o presidente da época era o general Emílio Garrastazu Médici, não é? E tudo foi feito nesse processo aí. Quando toda essa organização política é feita, a gente vem, por outro lado, né, nossos grandes mestres, a quem a gente deve, nossas mestras, inventam essa proposta da reforma sanitária. Mas o solo, a terra, já estava totalmente tomada. Olhe, preste atenção, escuta uma coisa, olha para mim. A gente, enquanto reforma sanitária, entrou num campo adverso. E a gente apostou que poderia ter saúde como direito para todos. A gente apostou na equidade. E deixa eu reforçar isso, porque parece que essa semana ou a próxima vai ser lançado um pacote da equidade. Não sei se vocês já viram isso. Estão retraduzindo a palavra equidade, inclusive porque não é um conceito... O conceito da equidade é um conceito genuinamente liberal. Não sei se vocês sabem disso. Em algum momento a gente discute mais para frente. Mas mesmo dentro do liberalismo, equidade significa... eu coloco todo mundo dentro. Depois que todo mundo estiver dentro, eu olho para cada um e vejo quem eu priorizo. Se você exclui algum, e dizendo assim, fulano já é rico, não precisa do SUS, eu estou usando o SUS só para os pobres por uma questão de equidade? Não. Você está sendo seletivo. E está fazendo do sistema único uma bolsa. Alguma coisa de menos qualidade. Porque é para ser para todos. Você coloca todos dentro. E prioriza segundo as necessidades de saúde. 2 pessoas estão com infarto agudo do miocárdio. Então, quem precisa ser atendida primeiro? Você, na hora, faz alguns critérios de avaliação de risco de vulnerabilidade e define. É isso. Mas você está com todas as pessoas dentro. Então, naquela época, quando a gente inventa o SUS, já tinha um Sistema Nacional de Saúde. E a gente inventa esse sistema chamado SUS para substituir o Sistema Nacional de Saúde. Para mudar o Sistema Nacional de Saúde, como a gente diz em sala de aula, a gente inventa um sistema para ele deixar de ser um modelo centrado na medicalização, centrado na demanda espontânea, centrado na falta de planejamento. A gente monta um modelo para isso. Montamos.
Aí vocês podem perguntar, e por que a gente montou o SUS nessas circunstâncias tão adversas? Porque era um país dividido. E o que é que marca um país dividido? Era uma outra coisa que eu não vou trazer detalhadamente para vocês aqui, porque exigiria muito mais tempo. É um país marcado pela desigualdade. A gente estava com 90 milhões de pessoas naquela época. Quem é da minha idade, um pouquinho mais velho, deve se lembrar daquela música que a gente cantava quando a seleção entrava em campo, né? 90 milhões em ação. Para frente, Brasil, salve a seleção. Não é? Desses 90 milhões de brasileiros, mais de 65 milhões viviam em situação de pobreza. E a situação de miséria era muito grande. A gente fala, por exemplo, de municípios muito distantes do sertão, que há 20 anos atrás a gente reduziu a mortalidade infantil de 60 por mil. 60 por mil eu vi aqui no Recife. Eu vi aqui no Recife crianças morrendo de coqueluche. Pessoas sofrendo de poliomielite. Certo? Então, foi nessa situação, naquela época, foi isso que aconteceu, que fez com que eles entendessem que o Sistema Nacional de Saúde não poderia resolver aquele problema. E o pior, além do aumento das doenças, acontecia uma outra coisa muito grave. A sociedade, como ela é dividida, ela fica mais violenta. Muito mais violenta, fisicamente mesmo. Violência contra a mulher, violência contra pessoas idosas, violência contra a criança. E o que você faz? Violência de trânsito. O que você faz com isso? Ainda houve um outro problema. Em 1981 a gente teve a introdução da AIDS aqui no Brasil. E o Sistema Nacional de Saúde não dava conta. 6 anos, 4, 5, 6 anos depois da política do Sistema Nacional de Saúde ter sido implantado, todo mundo notou que o Sistema Nacional de Saúde não dava conta. E aí, no último governo da ditadura, o governo do general Batista Figueiredo se rendeu e convidou Sérgio Arouca, que chamou outros e disse, a gente precisa de vocês. A gente precisa de vocês para montar uma nova institucionalidade. Sérgio Arouca, liderando o grupo, entra e diz assim, eu não vou fazer parte desse governo. É um governo de ditadura, ele defendia a democracia. Era um governo que não defendia direito à saúde, ele defendia o direito à saúde. E aquele grupo inventou 2 programas. As ações integradas de saúde, anotaram no juízo? Estou falando de 1982. 1982. Com as ações integradas de saúde, o governo federal teve que lançar dinheiro nos municípios. E com esse dinheiro se ampliou a atenção básica. Uma das profissões que mais cresceu nessa época foi a profissão de enfermagem. Sabe, enfermeiro de programa de imunização, de programa de dermatologia sanitária. Os enfermeiros se tornaram especialistas de atenção básica. Agora era uma atenção básica que esperava as pessoas chegarem. Os postos de saúde extremamente lotados. Garantir a pré-natal para todas as mulheres, puericultura, o atendimento básico de odontologia. A odontologia também cresceu muito, se fortaleceu muito. Então, é nessa época. Quando a gente chega em 86, 87, aí Sérgio Arouca ainda ajudando o governo naquele momento, já não era mais o governo da ditadura, explicitamente, era o governo Sarney, inventa-se aí um outro programa, que na verdade foi a ampliação das ações integradas de saúde. Em vez de a pessoa ter direito apenas à entrada pela atenção básica, a pessoa entraria também da atenção básica para o serviço de média e alta complexidade. Todavia, por uma questão de ordem comunicacional política, eles preferiram chamar esse programa de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde. Porque estávamos também, o ano de 1977 foi o ano da Assembleia Nacional Constituinte. E quem estava lá jogando peso, principalmente os sanitaristas.
uma das coisas, minha querida Dara Andrade Felipe, que as pessoas têm que ler. Tem que ler. E depois eu venho fazer a banca, a prova, para ver se todo mundo sabe, na ponta da língua, o relatório da oitava. Olhe, numa das páginas iniciais você vai encontrar o nome daquelas pessoas. Olhe para mim. Se você, que já está nessa profissão porque você gosta, você gosta do que faz, você sabe que faz isso por prazer, e você não tinha algum conhecimento quando olhar o nome daquelas pessoas, faça como os negros, as negras fazem com os antepassados que elas não conhecem. Peça bênção a cada uma daquelas pessoas. Estou falando de 17 a 23 de março de 1986. Muitas daquelas pessoas ficaram internadas trabalhando 6 meses antes e terminaram o trabalho 6 meses depois. 1 ano de trabalho para fazer o relatório final da oitava. E esse relatório final da oitava foi levado para a Assembleia Nacional Constituinte. Obviamente não foi aprovado como um todo. E o SUS que a gente desejou em 1986 não é o mesmo SUS de 88. Agora, esse SUS que a gente inventou em 88, a gente veio ampliando ele. Em suma, pessoas, se eu tivesse que fazer uma pergunta aqui a vocês, e eu vou fazer, olhem para mim, hora de pergunta. Não escrevam, não olhem para outro lugar, olhando só para mim. Para que serve ser sanitarista? Hoje, 2019. Presta atenção, olha para mim. O tempo não é feito um rio que corre num sentido, não. Pelo menos para os humanos não é. Tempo e rio correndo no mesmo sentido pode servir para um leão. Não é? Quem gosta aqui de assistir filme de, por exemplo, de animais? Uma leoa, ela é bem novinha. A mãe bota ela para fora porque ela já teve 2 anos de idade, então vai se virar. Ela fica com outras leoas irmãs, leoas primas, adota um território, está na época do cio, chega um leão, acasala, procria, cuida da cria, aí faz a mesma coisa que a mãe fez, vai embora. Para leão, para cachorro, para gato, para tigre, não há história com H maiúsculo. O tempo corre como o fluxo aqui no rio, sabe? Corre para frente. Para nós, os humanos, o tempo não corre assim, não. Para que é que é você sanitarista? Porque nós voltamos no tempo. Olhe para a emenda constitucional 95. Esse grupo tem que ler pelo menos os 4 primeiros capítulos da emenda constitucional 95, porque ela é quem pode acabar totalmente com o SUS. Ela está acabando com SUAS, ela está acabando com a política ambiental. Tem que ler pelo menos esses 4 primeiros capítulos. Olhe, em 17 de dezembro de 2016, quando essa política foi assinada, a gente voltou no tempo para 1964. Deu para entender? Escutem só uma coisa. Se entre 1990 até hoje, com todas as adversidades, a gente criou o SUS que a gente tem, agora olha para mim e responde para você mesmo. Se hoje, 31 de julho de 2017, a gente voltou para 1964, qual é o meu papel como sanitarista e o teu papel como sanitarista? Vai fazer o quê? Começar tudo de novo, ser o novo Sérgio Arouca. Não é isso? Agora, olha para um professor, me permita eu me chamar assim, eu gosto de ser professor. A gente faz certas escolhas na vida, né? E goza e sofre com essas escolhas. Enfermeiro, sanitarista e professor, meu Deus. Eu gosto. Agora, me permitam encerrar fazendo um pedido para vocês. Olhem para esse velho professor, que já faz, sabe, eu tenho mais... Bom, vocês também devem ter muito tempo de trabalho, alguns de vocês devem ter. Não é? Outras estão começando, tem umas caras bem jovenzinhas por aí, né? E não responda a pergunta.
Só pergunte, porque a pergunta é quem lhe mobiliza. Se a gente voltou no tempo, se em épocas extremamente difíceis foi possível fazer um SUS que ainda não é o SUS dos nossos sonhos, mas foi possível fazer, então qual é o meu papel? Eu estou aqui para fazer o quê? É claro que eu vou ter um título, é claro que com esse título eu posso alcançar coisas boas, maravilhosas, é claro que pode. Mas você está aqui também por quê? Gravaram a pergunta? Voltamos para 1964. E agora? Eu vou ser sanitarista por quê e para quê?